Apostila de Geografia, capítulo 1. Vegetação. Então, olhe bem a paisagem, observem bem como ela está e vamos para a leitura. Quando você está aprendendo sobre a história do Brasil e os acontecimentos que foram importantes, é necessário também um conhecimento mais amplo sobre a estrutura do espaço geográfico antigo e as ações que o transformaram. Então, o espaço que nós conhecemos hoje nem sempre foi do jeito que é hoje. Então, ele sofreu transformações. Então, observando a figura, vocês vão responder: como que é a vegetação mostrada nessa figura? Que nome que ela recebe? Qual elemento da natureza é possível observar na foto além da vegetação? Então, aí nós podemos verificar que a vegetação é bem fechada, né? Tem vários tipos de árvores, mas além desses elementos, qual é o outro que é bem visível? Como você imagina o clima nesse lugar? Temperaturas altas ou baixas? Chove muito ou pouco? Por quê? Então, olhem bem a paisagem e respondam de acordo com o que está pedindo. Quando chegaram aqui, os portugueses encontraram um território coberto por uma vegetação similar à apresentada na foto que você analisou. Não havia cidades, ruas, muito menos casas, escolas, mercados, lojas, televisão, telefone e internet. Você sabe por quê? Então, qual seria a hipótese mais provável? Porque só havia tribo nessa época e não havia nenhuma modernidade. Então, pensem e anotem no caderno o que vocês acham a respeito disso. Por que não havia cidade, não havia rua, não havia casa, não havia escola? Escrevam no caderno por que vocês acham que não havia isso. Entendendo o espaço desvendado pelos colonizadores. Em 1500, um dos maiores desafios enfrentados pelos colonizadores portugueses foi desvendar o território brasileiro, pois a vegetação era densa e de mata fechada. Foram os indígenas que auxiliaram, conduzindo os portugueses floresta adentro. Observe o mapa que mostra a vegetação nativa que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil em 1500. Então, vamos ver o mapa como ele está representado aí. Toda vez que vocês forem olhar o mapa, olhem o título do mapa. No caso, esse é Vegetação Natural do Brasil em 1500, a época do descobrimento do Brasil. Geralmente também vocês vão encontrar essa parte aqui no mapa, fica como desafio para vocês descobrirem o nome disso aqui. Em todos os mapas vem. Às vezes vem mais pequenininha, vem só com 4 pontas, 2 cores, preta e branca, mas sempre tem nos mapas. E vem também uma parte que não pode faltar para a identificação do mapa, que é a legenda. Então, isso aqui é a legenda. Lembra que esses dias atrás vocês fizeram um gráfico? Precisava ter a legenda também, porque é através dessa legenda aqui que nós vamos olhar as cores e identificar no mapa o que é cada uma delas. Então, a primeira verdinha
é a floresta amazônica. Olha o espaço que ela pega. Depois vem um verde mais clarinho, Mata Atlântica. Então essa parte é a parte da Mata Atlântica. Depois vem Mata das Araucárias, Cerrado, Caatinga, Pantanal, vegetação litorânea, campos e Mata dos Cocais. Então, de acordo com o desenho que estiver aqui na legenda, ela vai representar o que está escrito aqui. Lembrando que esse aqui é o mapa do Brasil. E o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. E ele é cortado pela linha do Equador e também pelo Trópico de Capricórnio. E uma outra parte importante que eu estava esquecendo. No mapa também vem a escala, que é a representação da medida do mapa. Então, se vocês olharem aqui nessa reguinha, 1 centímetro é representado por 350 quilômetros. Então, não teria como fazer o mapa do tamanho do Brasil, um mapa em tamanho real. Então, ele é reduzido e é apresentado em forma de escala. Então, a cada 1 centímetro vai valer, nesse mapa aqui, 350 quilômetros. Continuando, lembrando que esse mapa aqui também, ele é da época de 1500. Vamos para o próximo. Atualmente, a vegetação brasileira está bastante modificada, em função do desenvolvimento das cidades, dos desmatamentos e da agropecuária, entre outros fatores. Observe o mapa que mostra a vegetação atual do Brasil. Então, continuando. Aqui nós temos a legenda. O nome vai ser vegetação. Cada cor dessa representa um tipo de vegetação. Lembra que eu falei para vocês da escala? Aqui temos a escala. Nessa escala, cada 1 centímetro equivale a 250 quilômetros. No outro mapa já era diferente, né? A cada 1 centímetro valia 350 quilômetros. Então, cada escala é feita de um jeito, valendo uma certa quantia. Podemos ver aqui também a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. São linhas imaginárias que cortam o Brasil. Continuando. O que é isso? Vegetação é o conjunto de formações vegetais naturais distribuídas pelo território de um país. A vegetação brasileira é muito diversificada. Isso significa que nosso país possui diferentes tipos de vegetação em função da diversidade do relevo e do clima. Então vamos para a atividade. Observe os 2 mapas e compare a vegetação em 2 épocas diferentes. Complete a tabela com o que se pede. Então vocês vão olhar no mapinha de 1500, ver a legenda e pôr aqui. E depois no outro mapa, vocês vão fazer a mesma coisa. Olhem a legenda e coloquem a vegetação atual. Então, quando forem fazer essa, sigam a legendinha do primeiro mapa e o segundo, a mesma coisa. Os nomes que são iguais, coloquem na mesma reta, que facilita para visualizar.
Então, vocês vão estar vendo uma tabela de 1500 e da época agora atual. A número 2. Observando os mapas e a tabela, quais tipos de vegetação não aparecem no mapa atual? Então, comparem as duas tabelinhas. Número 3. Pesquise e escreva o que é floresta pluvial subtropical. E letra B, floresta estacional. Número 4. Depois de observar e ler sobre a vegetação brasileira em duas épocas diferentes, escreva o que aconteceu com ela ao longo do tempo. Então, vocês observaram no mapa de 1500 como era a vegetação, depois na vegetação do mapa atual. Não sei se vocês acompanham jornais, mas está ocorrendo uma briga que está tendo muito desmatamento na floresta amazônica. Então, vários países estão tentando fazer movimentos para que o presidente ele proteja mais a floresta amazônica, porque os países de fora, eles investem no Brasil. Mas não é isso que tá acontecendo, né? Até o próprio ministro do Meio Ambiente, ele falou que era para aproveitar a pandemia para aprovar leis para poder regularizar o desmatamento. Então é isso. Mãos à obra, caprichem na letra e depois enviem as atividades prontas.